Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 2. Nessa aula nós vamos falar sobre o campo vetorial e também o operador del. Nessa primeira videoaula, referente à aula 2, eu quero discutir com vocês a ideia de campo vetorial. Na verdade, nós já discutimos um pouco a ideia de campo na aula 1, quando nós falamos do campo escalar. Então, se vocês se lembram, um campo escalar nada mais é do que uma função que vai associar a cada ponto do espaço um número. Um número pode ser um número real, né? Então, se o resultado dessa função aqui for um número, né? Então quer dizer que para cada ponto do espaço tem um número diferente. Isso é o que nós chamamos de um campo escalar, né? Mas como é que a gente estende essa ideia para um campo vetorial? O campo vetorial ele funciona de uma maneira parecida. A diferença é que nós vamos associar agora a cada ponto do espaço um vetor. Então, um campo vetorial, normalmente nós representamos da seguinte maneira. O campo vetorial, que eu vou chamar de A, é uma função que associa a cada ponto do espaço, né? Ou seja, a cada coordenada, cada ponto dado por um trio de coordenadas, um vetor. Se eu estou pensando aqui no espaço tridimensional, né? Estou considerando 3 dimensões, x, y e z, é natural a gente pensar que esse vetor ele teria 3 componentes também. Então, esse campo escalar ele vai ter uma componente na direção x, que eu vou escrever assim, ó, é um P de x, y, z na direção x, mais uma outra função que eu vou chamar de Q, que também vai depender das coordenadas do ponto, isso na direção y, mais uma terceira função que eu vou chamar de R, que também depende das coordenadas do ponto em consideração, isso aqui na direção z, né, na direção k. Então note que para a gente ter um vetor, são necessários 3 componentes, pensando num vetor tridimensional. Ou seja, um campo vetorial como esse daqui, ele é constituído por 3 outros campos menores, que são os 3 campos escalares, né? O que eu estou chamando de P, Q e R. Esses campos escalares aqui, eles dão as componentes do vetor, componente x, y e z respectivamente, né? Então qualquer função que tenha como característica dar como resultado um vetor, nós chamamos aquilo de um campo vetorial, né? Uma função que associa pontos do espaço a vetores. Legal? Vamos pensar um exemplo um pouco mais concreto, né, para a gente entender melhor como é que isso significa. Por exemplo, ó, vamos imaginar um campo vetorial em 2 dimensões, que depende só de x e y. Uma coisa no plano, tá? Então isso aqui possui 2 componentes, uma componente na direção x e uma componente na direção y. Vamos pensar que a componente na direção x é dada pela fórmula x mais y na direção y, e a componente na direção y vai ser menos x mais 2y na direção j. Tá? Então isso aqui define um campo vetorial. Para cada ponto do espaço vai estar associado um vetor. Por exemplo, se a gente quiser saber qual vai ser o vetor associado ao ponto de coordenadas 2 e 3, né? A gente pode fazer essa continha. Basta a gente calcular qual é o resultado desse campo vetorial quando eu troco x por 2 e y por 3. Então, fazendo essa troca, o que a gente deve obter aqui é o seguinte. Isso aqui vai ser 2 mais 3 na direção y. Isso aqui vai ser menos 2 mais 2 vezes 3 na direção j. Né? Assim, simplificando, deixa eu só trazer isso aqui um pouco mais para cima. Simplificando, o que a gente obtém é que o vetor associado ao ponto 2 e 3 é o vetor cujas componentes são 5 na direção y e 4, né, na direção j. Então eu posso ir lá no plano cartesiano, né, e em cima do ponto 2 e 3 eu vou desenhar um vetorzinho com componente 5 na direção y e 4 na direção j. Então essa é a ideia de um campo vetorial. Vamos pegar um exemplo um pouco mais elaborado para a gente tentar visualizar um pouco melhor, né, o que isso significa. Tá? Então imagina a seguinte situação. Vamos pegar aqui outro campo vetorial, ainda em 2 dimensões, né, um campo no plano, porque isso facilita para a gente desenhar, né? Então não vamos complicar muito por enquanto. Então vamos imaginar um campo vetorial cujas componentes sejam x ao quadrado mais y ao quadrado na direção y e menos 2x vezes y na direção j. Tá?
E aí o que eu quero fazer aqui eu quero desenhar alguns vetores no plano, né, para a gente tentar ter uma ideia mais ou menos de como que isso funciona. Então eu vou fazer a seguinte coisa, eu vou escolher alguns pontos do plano e fazer o desenho para a gente tentar visualizar. Então quais pontos eu vou escolher? Vamos escolher aqui a origem, vamos escolher o ponto de coordenadas 1 e 1, vamos escolher o ponto de coordenada 1 e menos 1, menos 1 e 1, e menos 1 e menos 1. Vamos calcular o vetor correspondente a cada um desses pontos. E aí depois a gente vê como que fica ali o desenho. Tá? Então, o primeiro deles vai ser bem fácil, né? Porque se eu trocar x por 0 e y por 0, o que vai acontecer é que vai dar 0 na primeira componente e vai dar 0 na segunda componente. Então, o vetor associado ao ponto 0, 0, que é a origem, é o vetor a de 0, 0, né? A função avaliada no ponto na origem é o vetor nulo. Então é 0 na direção i mais 0 na direção j. Tá? Já o vetor calculado no ponto 1 e 1, então trocando x por 1 e y por 1, fazendo essa conta aqui rapidamente, nós devemos obter aqui 2 na direção i e menos 2 na direção j. Né? Quando x é 1 e o y é menos 1. X é 1 e y é menos 1. O vetor correspondente vai ser 2 na direção i e mais 2 na direção j. E por fim... Não, por fim não, ainda tem mais 2. Né? Quando for menos 1 e 1, eu devo obter a mesma coisa. 2 na direção i e mais 2 na direção j. Né? Agora sim, por fim, quando for menos 1 e menos 1, isso aqui dá 2 na direção i e menos 2 na direção j. Então tá aí, calculei alguns valores, né, alguns vetores em alguns pontos do espaço, só para a gente ter uma noção. Agora, o próximo passo é fazer um desenho. Vou fazer um desenho aqui para me ajudar a visualizar como que esses vetores estão distribuídos no espaço. Deixa eu copiar e colar eles aqui. Né? Aliás, deixa eu deixar aqui no cantinho. Então, esses são os cálculos que nós fizemos, né? Eu vou precisar deles, deixei eles ali. E vamos construir aqui um plano cartesiano para a gente poder desenhar esses vetores. Tá? Os pontos que eu escolhi, que são 1, menos 1, né? Eles são todos pontos que a gente pode desenhar eles em cima de um quadrado. Né? O que eu quero dizer é o seguinte. Posso pegar aqui um quadrado de tamanho 1, aliás, de tamanho 2, né? Centralizado aqui bonitinho. Então, os pontos que foram escolhidos são esses aqui, ó, que eu vou destacar. Então, eu escolhi calcular na origem, eu escolhi calcular aqui, ó, no 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e menos 1, 1 e menos 1. Então, são esses 5 pontos que estão calculados aqui. Agora, vamos desenhar o vetor correspondente de cada um deles. Como é que eu faço isso? Bom, vamos um de cada vez, né? O primeiro deles, que é a origem, é muito fácil, porque o vetor nulo, ele não tem tamanho, não tem direção, então nem tem como desenhar ele aqui mesmo. Ele é o próprio ponto, né? Então, deixa do jeito que já está. Agora, esse ponto, 1 e 1, que corresponde a esse daqui no nosso desenho, ele tem coordenadas 2 na direção x e 2 na direção y. Aliás, menos 2 na direção y. Né? Então, ele é 2 para frente e 2 para baixo. Então, como que eu desenho um vetor que tem 2 unidades de comprimento? Bom, se a distância de se esse quadrado aqui tem unidade... Aliás, se cada ponto desse aqui está a uma distância em cima do x igual a 1 e menos 1, essa distância total aqui equivale a 2 unidades. Né? Então, um vetor deste tamanho, exatamente desse tamanho que está desenhado, é um vetor que tem 2 unidades de comprimento. Então, eu vou andar aqui, ó, 2 unidades para a direita, né, que é isso que esse vetor aqui está mandando fazer, e vou andar mais 2 unidades para baixo, né, menos 2 na direção y. Então, eu vou pegar esse vetor, copiar ele aqui na outra direção, né, direção y, e para baixo. Então, o vetor resultante desta composição é este aqui que nós vamos representar de amarelo. Esse é o vetor resultante. Então, a esse ponto do espaço eu associo esse vetor aqui em amarelo. Esses outros dois aqui são auxiliares que eu usei para construir, para fazer o desenho, né? Mas
eu posso excluir, posso tirar eles dali se for o caso. Tá? Vamos deixar assim por enquanto. Agora eu quero construir o vetor associado a este ponto aqui, ó, que é o x vale 1 e o y vale menos 1. Né? Isso aqui equivale a este ponto aqui do nosso desenho. Então, como que é esse ponto? Esse ponto ele é 2 unidades na horizontal e 2 unidades na vertical, para cima mesmo, né? Então eu vou andar aqui, ó, 2 unidades para a direita e 2 unidades para cima agora, né? Então o vetor associado a este ponto vai ser este daqui. Legal. Próximo. Este aqui agora, quando x vale menos 1 e o y vale 1, que equivale a este ponto, né? Como que eu faço o desenho dele? Eu vou andar 2 unidades na horizontal, 2 unidades no sentido positivo, né? E 2 unidades para cima também. Então 2 unidades para cima, vai ficar mais ou menos assim, ó, até sai um pouco do plano do meu desenho aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, o vetor que a gente deveria desenhar aqui é um vetor deste jeito. Tá? E por último, quando o x é menos 1 e o y é menos 1, que equivale a este ponto. Então este ponto ele tem coordenadas 2 na horizontal e 2 na vertical negativo. Né? Então eu vou andar 2 unidades para a direita, no sentido positivo do eixo x, e 2 unidades para baixo, no sentido negativo do eixo do y. Então o vetor correspondente, nesse caso, vai ser este vetor aqui. Tá? Agora eu vou apagar esses vetores que eu usei como auxiliar, né, e vou deixar só esse desenho. Percebam que eu consegui achar qual é o vetor associado a cada ponto do plano que eu me propus a calcular. Né? E existem infinitos pontos nesse plano. Né? Então eu posso achar infinitos vetores, um para cada ponto. É claro que quanto mais pontos a gente for colocando aqui, mais poluído vai ficando esse desenho, porque a gente vai colocando muitos elementos e vai ficando muito difícil de desenhar, né? Mas se nós ajustarmos a escala do gráfico de uma maneira específica, de tal maneira que esses vetores nunca se cruzem, isso dá para a gente ter uma ideia, dá para a gente ter uma noção mais ou menos de como que essa função se comporta, como que esses vetores estão distribuídos ao longo do plano. Porque olhando alguns poucos vetores só, como é o caso aqui, isso aqui mais atrapalha do que ajuda, né, a visualização desse campo vetorial. Mas quando a gente coloca eles em escala, bonitinho, organizado, espaçado de uma maneira correta, isso ajuda, isso contribui para a gente ter uma noção de como que o fluxo desse campo vetorial flui ao longo dessa figura. E aí, para mostrar isso para vocês, eu vou fazer uso de um software que eu achei na internet, que eu vou deixar a referência ali para vocês, mas é utilizando GeoGebra. Então, uma pessoa fez, utilizando GeoGebra, um script onde a gente consegue visualizar campos vetoriais. Né? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é um campo vetorial em 2 dimensões, como é o exemplo desse que a gente está tentando visualizar aqui. Tá? Então, olha, vamos lá. Aí está. Então, esse é o script. E como que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Tem 2 funções aqui para escolher. Isso aqui que ele chama de Vx e Vy. Né? Essas 2 funções correspondem às componentes do vetor que nós estamos, do campo vetorial. No exemplo que eu acabei de dar para vocês, o nosso campo vetorial ele tem essas componentes aqui, ó. Na direção x ele é x ao quadrado mais y ao quadrado e na direção y ele é menos 2xy. Então vamos colocar essas componentes aqui lá no script e ver como que isso fica, tá certo? Fazer essa escolha aqui. Legal. Então voltando para cá, eu vou colocar aqui, ó, onde aparece a direção x e vou colocar x ao quadrado, x elevado ao quadrado, mais y elevado ao quadrado. Então essa é a direção x. E na direção y é quase o que já está aqui, né? Só que tem um sinal de menos 2x vezes y. E aí fazendo o desenho, né, o que a gente obtém é essa figura aqui do lado direito. Veja que essa figura aqui, ela desenhou vetores em vários pontos diferentes do espaço. Né? Só que mais do que isso, essa figura foi feita de uma maneira que a escala dos vetores aqui é de tal maneira que eles não vão se cruzar, ficar cortando um em cima do outro. Então isso facilita bastante na hora de visualizar
e isso dá para a gente ter uma ideia de como que o fluxo desse campo vetorial se comporta. Dá para ver, né, que isso aqui se comporta de uma maneira muito ordenada. A gente pode imaginar que isso daqui representa, por exemplo, a linha de fluxo de ar de uma massa de ar, por exemplo. Isso aqui pode se representar como que um fluxo de um fluido está escoando, né, por dentro de um recipiente. Ou alguma coisa desse tipo, né? Então dá para ver que é uma coisa que tem uma continuidade, né? Mas os vetores que nós calculamos lá no nosso exemplo, eles têm que fazer algum sentido, né, em relação ao que está aparecendo aqui. Então o que nós usamos lá? Nós calculamos um vetor aqui, ó, onde o x vale 1 e o y vale 1. E aí nós calculamos um vetor onde o x vale 1 e o y menos 1. Percebe que o vetor aqui, ó, nesse ponto, né, ou mais ou menos nessa região aqui, ele está apontando para baixo. E é exatamente isso que nós obtivemos, né, quando nós escrevemos lá, quando a gente calculou lá no nosso slide, né, ó. Olha só, o vetor nesse ponto aqui ele é um vetor que está apontando para baixo. Agora, se eu pegar um vetor que está aqui, ó, onde o x vale 1 e o y menos 1, ele tem que ser um vetor que está apontando para cima. Será que corresponde a isso aí? Se eu olhar aqui no desenho, ó, x vale 1 e y menos 1, mais ou menos aqui, é um vetor que está apontando para cima. Então, as direções, elas coincidem, né, embora os vetores sejam ajustados para o tamanho e caber certinho na tela. Que mais? Se eu olhar desse lado, onde o x é negativo e o y também é negativo, eu tenho um vetor que está apontando para baixo, né? Para baixo, assim, no sentido conforme representado por essa setinha, né? E se eu voltar aqui no meu desenho, ó, realmente, né, isso aqui que eu esperava que acontecesse, um vetor apontando mais ou menos nessa direção. E por fim, nesse ponto aqui, um vetor apontando para cima, mais ou menos nessa direção. Se a gente voltar aqui no nosso na simulação, mais ou menos nessa região, os vetores eles estão apontando para a direção que nós realmente calculamos lá em cima, né? Outra coisa, aqui, ó, exatamente no zero, fica muito difícil saber para que direção o vetor está apontando, que nem aparece vetor aqui, né? Tem uma região aqui que é meio um pouco desconhecida. Isso é porque os vetores são tão pequenininhos que eles nem cabem, nem aparecem aqui na simulação, né? E era de se esperar que o vetor aqui nessa região realmente fosse o vetor nulo, né? Então tá de acordo também com o que nós calculamos. Mas percebem que essa visualização aqui é muito, muito, muito melhor do que o esboço que nós fizemos lá atrás. Então, isso aqui ajuda muito na visualização. Mas, quando é sobre fazer conta e desenvolver algum raciocínio lógico, né, manipular o campo vetorial, nós vamos precisar lidar com ele da maneira como nós lidamos lá no slide anterior, na continha que nós fizemos, né? Mas quando a gente só quer visualizar para ver como que ele se comporta, fazer o uso de uma ferramenta computacional como essa daqui pode ajudar muito. Legal? E se fosse um campo vetorial tridimensional? A diferença é que ao invés de 2 dimensões, nós teríamos 3 dimensões. E aí eu tenho aqui uma simulação que mostra para a gente como que isso iria funcionar com 3 dimensões. Então olha só, aqui agora tem 3 componentes, uma para cada direção, né? Uma para x, uma para y e uma para z. Aqui tem um exemplo de uma função, e para esse exemplo de função, o campo vetorial gerado é esse que a gente consegue visualizar aqui nessa figura, né? Então percebe que em cada ponto do espaço tem um vetor apontando numa direção específica, e se nós precisássemos fazer esse desenho na mão, né, ia ser muito difícil tentar visualizar alguma coisa, né, e ter um resultado assim, que mais ajuda do que atrapalha, né? Vocês viram que em 2 dimensões já é difícil de desenhar, em 3 dimensões então bem pior. Mas essas ferramentas computacionais elas ajudam bastante. Legal? Então isso é o que nós chamamos de um campo vetorial. Na próxima videoaula nós vamos estudar operações que podem ser feitas com o campo vetorial. Por exemplo, quando nós estudamos o campo escalar, nós aprendemos que nós podemos fazer derivadas do campo escalar. Derivada significa derivada em relação a uma direção, que é o que nós chamamos de derivada direcional. Então, quando se tem uma superfície, fazer a derivada ao longo de uma superfície precisa ser especificado a direção em que essa derivada está sendo calculada. Agora, nós temos um campo vetorial, que é representado por um monte de vetor no espaço, né? E nós podemos pensar na noção de derivada também, mas isso se comporta de uma maneira um pouco diferente, que é o que a gente vai discutir na próxima aula.
Legal? Aliás, na próxima videoaula, mas vejo vocês logo logo. Até mais.